podcast de respeito. Fantástico, mano. Muito bom, Léo. Sensacional, gente. Venha conferir do AgroConecta. E você é o nosso convidado, um basicão, né? Pessoal do agro, prosa de fundamento. Eu achei que foi muito produtivo. Se liga aí que vai entrar no ar. Seja muito bem-vindo ao 33º episódio do AgroConecta Podcast. E novamente é uma grande alegria ter você aqui com a gente. Comigo, Léo Viverista, para trazer muita informação de valor para você. Lembrando, se não é inscrito no canal, já se inscreva aqui, ative o sininho, as notificações, deixe seu comentário, onde é que você está assistindo, ouvindo a gente, que esse episódio vai ser incrível. E o assunto, a gente já tratou aqui um pouco em outros episódios, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais com um conhecedor assíduo do assunto. Hidroponia, de onde começou no Brasil, seu desenvolvimento presente e futuro. Dá uma olhada nesses cortes aqui na sequência, como foi esse episódio, o que aguarda você daqui para frente e, novamente, papel e caneta na mão, que vai ser uma aula com certeza sobre o assunto. Dá uma olhada. E daí, então, com esses adubos, ele simplificou e dizia, garantia. Não, esse aqui, para verduras, essa formulação aqui já é suficiente. Vejo que quem mais sobressai, se destaca e tem bons resultados é a questão do capricho. Eles querem entrar porque eles veem que esse tipo de coisa, de agricultura, é diferente das outras, é mais leve. Mas o que mais fez o senhor se motivar a acreditar nessa nova tecnologia? A pergunta de milhões. Você decide. Agora sim, começamos oficialmente o AgroConecta Podcast, 23º episódio. Seja muito bem-vindo agora sim oficialmente. E desde já agradecer nossos parceiros, que é a Usina Viveiro de Mudas, facilitando a produtividade do agricultor do sul do Brasil. Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas do Brasil, desde 1988, auxiliando o cultivo protegido. Sêmenes Bayer, porta-enxertos Sêmenes, sua produção segura e muito mais produtiva. AgroPro, assessoria e mídia, o seu agronegócio posicionado nas redes sociais. Mercoagro, soluções no agronegócio. Agrivale, bioinsumos que impulsionam e transformam o campo. É a vida gerando vida. E Bandejas Mingote, referência nacional em bandejas plásticas para a produção de mudas. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. O assunto aqui, a gente, como eu já comentei na abertura, a gente já tratou em outros episódios, mas eu tenho a alegria de receber ele, que é doutor no assunto, um conhecedor, um dos precursores e responsáveis, não sou eu que estou dizendo, mas sim o mercado, por esse assunto no Brasil, por essa tecnologia que é a hidroponia no Brasil, um dos grandes responsáveis por educação sobre isso, por informação, cursos sobre isso. E é nada mais, nada menos que o grande amigo Jorge Barcelos, que é engenheiro agrônomo formado desde 1980 pela UFPEL, lá de Pelotas, mestrado na URG sobre irrigação e doutor também em irrigação pela UFV de Viçosa. Seja muito bem-vindo, professor Jorge, aqui ao AgroConecta Podcast. Léo, é um prazer estar aqui. Satisfação enorme, saudações a todos. Que é uma grande alegria receber você. Vou dizer para você que já recebi vários alunos do senhor aqui. O Robert, por exemplo. Encontrei com ele ontem ali em Santa Amaro, num dia de campo. E estava falando que recebeu o senhor aqui hoje. Ele, que bacana. O professor Jorge detém muito conhecimento sobre hidroponia. Então, o assunto é hidroponia. A gente já tratou aqui de algumas coisas sobre hidroponia. Mas, se o senhor me permitir, como o senhor é um dos precursores, levou muito conhecimento para essa área por todo o Brasil, né? Desde lá do início, gostaria que o senhor, quem viveu a história, é muito interessante, porque a gente lê o livro, escutar histórias de quem ouviu falar, é legal, é bacana, mas quem ajudou a fazer a história, eu acho que é primordial pelas nuances, pelas vivências, né, de quem fez acontecer. Então, como foi, professor,
o início da hidroponia no Brasil, as primeiras dificuldades, as primeiras realizações, que ano que foi isso? Como é que foi esse início dessa questão? O início sempre é difícil, né? Mas começou em São Paulo, ali na região de Campinas, por ali, na década de quase 90, né? 1990, por aí. E São Paulo começou, então, a surgir uma demanda a partir de um modelo que foi criado por um japonês. Ele era do Japão mesmo. E daí despertou interesse, porque a hidroponia, quando chega, ela chama atenção, né? É diferente, né? Diferente. Então, houve uma procura muito grande e final da década de 90, meados da década de 90, 1995, 96, já começou a ter até uns encontros lá em São Paulo, em Campinas, né? Em torno do assunto para divulgar melhor, né? E tirar algumas dúvidas também para quem estava iniciando, que estava muito difícil. E eu já estava ligado, já comecei a ir para Campinas para ficar ligado, porque eu sou da área de irrigação, gostava já de cultivo protegido, que dá mais segurança, né? Eu sou filho de produtor rural, então eu sabia já, tinha um conhecimento das dificuldades quando tu fica dependendo do clima, né? E tanto que eu já me despertou essa segurança na produção de fazer mestrado, depois doutorado na área de irrigação. Hidroponia estava tudo na mesa, assim, né? Então as dificuldades eram grandes e eu comecei em 96, por aí, a decidir, tive um propósito, que era montar uma horta hidropônica dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui na ilha de Florianópolis. E aquilo ali deveria servir como meu dia de campo para mim e para os alunos e para a comunidade externa também. E paralelamente eu ia em São Paulo, né? E daí eu fui montando o laboratório, foi uma fase difícil, né? Sem dinheiro, mas com muitos sonhos e muito trabalho braçal, né? E aí fui montei a estufa, montamos as estruturas de hidroponia. Naquela época não tinha ainda uns tubos ainda próprios, né? E, bom, aí as coisas começaram, pelo menos, a tomar corpo. A gente não tinha internet, não tinha nada. Telefonema era muito muito caro. Mas era baixar a cabeça e trabalhar. E aos poucos eu fui conhecendo também, com essas idas a Campinas, o Dr. Pedro Furlani, que era o cara que ele trabalhava no IAC, no Instituto Agronômico de Campinas, e toda aquela demanda que tinha estava sendo direcionada para ele. Ele teve também que se reinventar. E lá era todo dia ele tinha trabalho para fazer a respeito, atender pessoas, tirar dúvidas e aprender também. Então essa interação com o Furlani foi muito boa, assim, porque eu também estava tendo já experiência prática e trocava informações com ele, né? Então, mais ou menos foi isso. Depois do laboratório montado em 1998, aí a horta começou a funcionar. E essa horta, então, tem servido de muitas inspirações, né? É uma chama, né? Acesa, e está funcionando até hoje. Nossa, 98 já vai quase 30 anos já, quase 30 anos, né? Porque a gente começou em 96, já aprendeu um pouco, em 97 e tal, 98 começou a produzir, mas o conhecimento já começou antes, né? E a informação que se tinha, porque obviamente a parte de produção agrícola, de hortaliças, também estava se evoluindo muito naquela época, porque ainda era muito precário, tudo muito difícil, pouca informação, pouca tecnologia também. Depois foi se evoluindo meio que junto, acho que acredito nessa época também, né? O cultivo no chão, vamos dizer. Mas como é que foi a parte da adaptação, quem sabe nutrição? Já veio alguma informação de como que teria que ser, ou meio que foi desenvolvido aqui, foi adaptado com o que tinha no Brasil? Essa parte de nutrição, por exemplo, que é bem diferente, né? Tratando-se de um cultivo no solo e de hidroponia.
Era um campo a ser descoberto em todas as frentes, né? Mas uma coisa nos deu tranquilidade, que o Forlani, quando ele se viu naquela situação, ele pegou uma formulação, conseguiu na Holanda uma formulação já para verduras, e ele fez a partir da formulação deles, olhou os adubos que nós tínhamos no Brasil, que eram usados geralmente não para campos, que são os adubos mais puros, né? Então eram usados mais para fertirrigação, que é aquela irrigação com gotejamento, né? Tradicionalmente feita no campo, na terra, né? Então faz uma análise do solo, vê qual é os nutrientes que teria que colocar, em vez de fazer uma adubação granulada e tal, coloca então na forma de, como se fosse a hidroponia, né? Na forma de líquida, né? Dissolvidos, né? Via gotejador. Eu acho por isso que é chamada fertirrigação, que hoje estão chamando de fertirrigação também quando faz nos vasos na hidroponia, mas é um termo inadequado, eu penso. E daí, então, com esses adubos, ele simplificou e dizia, garantia, não, esse aqui, para verduras, essa formulação aqui já é suficiente. Porque era muito comum, na época, o pessoal dizer, o segredo da hidroponia, mas era mais por medo de desconhecimento, né? O segredo da hidroponia é a fórmula, é a receita dos adubos. O fulano dizia, não, e eu entendi isso rapidamente. Não, a fórmula já está aí, disponível para todos. Ele tinha até um livreto, né, do IAC, que existe até hoje, apresentando a formulação, detalhando, inclusive. Mas eu dizia, o segredo não é a formulação já existe. O segredo, a questão da hidroponia era como fazer, como montar as bancadas, eram coisas simples. Qual é a vazão? Qual é a bomba que ia instalar? Inclinação. Qual é a inclinação? Distância, né? A quantidade de metros ali. Tudo fazia... quanto tempo ia irrigar, desligar, como é que fazia de noite, e se faltasse luz, né? Detalhes, quais sementes, quais variedades. A gente ia descobrindo, não, as variedades de verduras, alface, rúcula, sei lá, eram as mesmas usadas no campo, não é uma variedade voltada para a hidroponia. Então, tudo isso a gente ia reaprendendo rápido, né? Aí tinha sementes não peletizadas, que são as mais comuns, e aí já passamos a utilizar as sementes peletizadas, que é mais cara, mas mais fácil de trabalhar, né? E ela dá uma uniformidade melhor. E aí entrava a questão de substrato. Vai usar o substrato convencional em bandeja ou vai usar espuma fenólica. Então era aprendizado para todo lado. E cada dia era um dia. Era uma luta. Era um aprendizado diferente. Era um aprendizado diferente. Saía de casa e, já sabia que a coisa ia render. Né? E na opinião do senhor, olhando lá para esses primeiros anos, tanto lá no início quanto ao início do laboratório aqui na UFSC e toda essa questão, qual que o senhor acha que é os principais dificuldades, assim, que, vamos dizer, essas coisas aqui a gente quebrou muita cabeça, que hoje pode parecer simples, mas que lá foi se quebrado bastante a cabeça até se resolver, vamos dizer assim. Tem algum fator assim, não? Eu não tenho dúvida que é a questão que mais evoluiu, assim, que era o nosso problema sério, foi a criação, né, o lançamento de tubos, de canais próprios para hidroponia. Os perfis, então, né? Os perfis. Então, é isso aí. Hoje tem, inclusive, várias empresas, não é qualquer país que tem tantas empresas como tem no Brasil, e com qualidade ainda, né? Mas antes era feita a hidroponia em telhas onduladas, né? Eternite, no início ainda botava brita em cima, né? Eternite. Botava brita em cima. E aí plantava na brita. E aí pegava o sol, a brita esquentava, criava a alga,
Ixi. Mas era assim, era o padrão. Aham. Padrão. Depois, mais tarde, se evoluiu, alguns se colocavam isopor, faziam uns furinhos para fazer um isolamento, daí não precisava botar brita, né? Depois um plástico de dupla face, porque ele é preto por baixo e mais claro por cima, então não esquentava tanto, e também a raiz ficava mais no escurinho ali, né? Uhum. Aí depois, e tubos de PVC, Com de esgoto, né? de esgoto, né? O meu laboratório foi criado assim, com tubo de esgoto, que muita gente tinha, mas aí era um caos total. Um tubo que entrava luz, criava alga, prejudicava a raiz, que a raiz não pode pegar luz. O espaço ali é muito restrito, a raiz aí fica apertada e ainda num formato semicircular. Aí vinha um vento, ela fazia isso. Se viesse um vento maior, ela tombava também e tinha que juntar no chão, né? Então... Aí, com o advento dos perfis para hidroponia, as coisas começaram a mudar. Aí, e os outros sistemas também, era tão problemático ali na raiz que criava doenças, né? Então, aí que tinha a febre do pítio, porque nenhuma raiz vai sobreviver sufocada por alga, Sim, que a alga sim. é uma gosma. Ixi. E a planta, ela respira pela raiz. Então, o nariz da planta está Sufocado. Então, como é que ela vai absorver? Já não consegue absorver, porque é por ali, pela raiz também que absorve, né? Então, todos esses problemas já começaram a diminuir. E daí, então, eu comecei a fazer cursos em 2001, né? Porque a demanda, muita gente vinha nos procurar, né? Muita gente vinha. São Paulo, pelo menos, o Furlani atendia lá. E o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e alguns de São Paulo vinham aqui. E argentinos também, né? E aí eu já não conseguia mais trabalhar, porque eu tinha que explicar tudo para as pessoas. E eu estava querendo adiar os cursos, né? Aí chegou um momento que eu tive que fazer. Não, então eu vou ter que me organizar, porque se a pessoa vem aqui, pegava um ônibus e ia lá para o laboratório, eu tinha que dar aula, eu tinha que ir reunião, e o cara, eu não podia deixar uma pessoa que veio lá 10 horas de ônibus na mão também. A ver navio, né? A ver navios. Aí eu me organizei, né? Senti a questão. E aí começamos a ver melhor as tecnologias e expor isso, as que nós estávamos usando, as que estavam chegando, e expor isso para esses interessados, né? Foi em 2001. 2001 foi o primeiro pontapé inicial do curso. Naquela época fazíamos 5 cursos por ano. Meu Deus. Meu Deus. Era muito trabalho, porque ainda tinha que tocar toda a horta também, né? Sim, e muita dar coisa, aula também, né? dar aula e muita coisa para aprender. E tinha a parte administrativa que nós... Aprendia de manhã e ensinava à tarde. Bárbaro. Então foi difícil. Aí depois nós passamos para 4 cursos por ano. Depois chegou um momento que nós estabelecemos 3 cursos por ano e assim foi, durante todos esses anos, até antes da pandemia. Aí depois chegou a pandemia, bagunçou tudo. Fizemos mais 2 cursos depois. E daí esse meu curso mesmo tradicional, daí esse aí eu encerrei, né? E uma pergunta, professor. O que lá atrás, esse meio do caminho aí, quando o senhor começou, montou a estação, começou com os cursos, não sei se o senhor vai se recordar, mas foi tão marcante, mas o que mais fez o senhor se motivar a acreditar nessa nova tecnologia que muita gente, vamos dizer, em 2025, a gente está no final de 2025, tem hoje que ainda olha a hidroponia e fala, não, isso é coisa de maluco. Imagina há 25 anos atrás. Não, eu acho que isso tinha mais pessoas que pensavam muito mais, a grande maioria. Então, o que fez o senhor ver essa nova tecnologia, essa disrupção e acreditar nela? E entrar de cabeça, acredito assim, de né? cabeça. Entrei de cabeça. Eu sou filho de produtor rural. Eu nasci, nós não tínhamos nem luz elétrica. Aqui em Floripa? Não, lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Na beira da Lagoa dos Patos, em Viamão. Viamão. E então lá nem entrava carro, né? Lá entrava jipe, depois entrava jipe. Então era vida difícil. Depois a gente se mudou um pouco mais para
um pouco melhor, assim. E a dificuldade era grande. Tirávamos leite, acordava todo dia de madrugada, 365 dias por ano, né? Então era dureza. E daí tinha essa questão do clima. Essa questão do clima era uma coisa assim que isso refletia na produção. Tu podia não ter produção, né? Às vezes um granizo, uma enchente, uma seca. Então eram dificuldades que eram frequentes. Todo dia se pensava em alguma coisa com relação ao clima ou se poderia acontecer. Uma consequência mais ou menos grave. E daí, quando então eu consegui fazer faculdade, né, eu pensava, já gostei muito das aulas de irrigação. Depois fiz mestrado nessa área. Depois, quando eu fiz doutorado, eu aprendi mais sobre gotejamento, cultivo protegido. Então, eu pensava, isso é, para mim, o que eu vou investir, meu tempo, para eu aprender e ensinar pessoas que algumas, nem que seja hortaliças ou algumas pequenas frutas, pelo menos isso vale a pena cultivar debaixo de estufas. Também pensava já o seguinte, muitas pessoas têm macieira, têm essas frutíferas, né, que poderia fazer irrigação localizada, né, a fertirrigação também, porque muito ainda até hoje não utilizam. Para mim é impensável isso. Então tudo isso eu já tinha claro na minha cabeça. Quem não quiser usar, não usa, mas eu estaria disponível para aprender e mostrar que vale a pena. Mas aí surgiu a hidroponia, porque aqui em Florianópolis tinha, dessa onda lá de São Paulo, né, tinha uma horta hidropônica no bairro Santa Mônica. Né? Bem na área urbana, ali entre as casas, tinha uma baita horta hidropônica. E daquelas com calha com telha, né, de fibrocimento e tal, e com brita, tudo. E daí ele não deixava, naturalmente, na época, né, ninguém entrar ali. Então a gente teve que buscar, eu já estava frequentando São Paulo, lá em Campinas, e os alunos também estavam querendo fazer estágios nisso aí. Eu disse, olha, eu vou entrar nisso, vocês aguardem aí, porque a gente vai entrar nessa... Porque eu estou vendo, assim, a hidroponia é uma coisa... Essa justamente de cultivo protegido, com irrigação, não vai faltar água, vai estar protegido e tudo de bom, porque tudo aquilo que eu tinha que usar bota, a gente tinha que capinar. Quantos dias por ano a gente tinha que capinar? E o mato tomando conta, mesmo com capina, ou seja, roubando os nutrientes e o espaço e a luz das plantas. Né? E o tempo do produtor. E o tempo, né? Então, aquela competição toda ali não teria, né? Então, quando as pessoas chegavam assim, mas isso aí tá estranho, será que isso aí funciona, né? Para mim, não tinha dúvida de que valia a pena investir. Né? E se estava dando certo para outros lá, então teria que dar certo também. A gente hoje começava a ter informação, tinha nível superior, né? Então, eu não tinha medo nenhum, nunca tive medo, né? Então, é isso aí, daí são coisas da vida, né? O cara que passa por agricultor, ele já enfrentou de tudo, vai Coisa ter bem pior, medo, né? vai ter medo de cultivar fora do solo, já que mostravam que dava, né? Mas será que a planta é diferente, não é? Olha... Isso aí nós vamos ver depois. É saudável, né? Eu acho que tem isso. Vamos ver depois. Eu não tenho dúvida que vai ser saudável. Se não for saudável, vamos ver o que vão fazer para torná-la saudável, né? Então, eram muitas dúvidas, porque não tinha informações, né? Não tinha internet, nada, livros, né? E aí depois a gente foi tudo clareando, né? Não, é a mesma nutrição, o íon que entra ali é um íon químico mesmo, né? Que entra lá no solo e um químico que entra ali na planta também na hidroponia. Então, por exemplo, potássio é um íon, na verdade é um átomo, né? Mas ele está na forma de íon, né? Que há uma reação química com a água do solo para depois ela entrar na planta. Que é o mesmo que tem na hidroponia. É o mesmo que tem na hidroponia. A gente dissolve o adubo ali, é uma reação química da água que depois vai entrar na planta também. Então, não há diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. Então,
Aí as coisas começaram cada vez a ficar mais claras. Mas eu não tinha nenhuma dúvida. Se tivesse um empecilho, nós ia trabalhar aquele empecilho. Sim. Mas você acreditou desde o início? Desde o início, não tive dúvida Quando que você valia ouviu. a pena. E que qualquer problema que houvesse, nós ia trabalhar aquele problema. Essa é a questão. Então, eu não tinha dúvida que ia investir o meu tempo em cima disso e qualquer problema nós íamos atrás. Porque era muito superior a ergonomia, né? O conforto do trabalhador, a estabilidade da produção. Então, não tinha o que pensar diferente. E ainda assim, se alguém dissesse, não, mas tem tanta área para produzir, aí eu perguntava assim, tá, mas por que não estão produzindo nessas áreas? Ah, estão ali em Antônio Carlos. Claro, Antônio Carlos, sim, mas e as outras? Por que não aqui? Por que tu saiu lá Por que tu saiu do campo? Por que tu não está lá produzindo? Por causa do batente, né? Batente não é fácil. No campo não é para qualquer um, né? E ali eu via que qualquer idoso podia trabalhar, né? As moças que normalmente eram poupadas no campo, com certeza ali elas iam trabalhar como está acontecendo hoje, né? Com certeza. E eu vejo também a parte de como ela traz conforto e o próprio cultivo protegido de maneira geral, estabilidade na produção, né? Eu vejo o cultivo a campo aberto, a dificuldade, por exemplo, a quantidade de, por exemplo, chuva, de granizo, um monte de coisa está acontecendo agora nas últimas semanas agora. E quanto que se perde para a produção inteira, até se plantar novamente, ter para colheita, aquele fluxo de caixa se foi, a conta está para pagar, as contas. Então, a vida do produtor a campo aberto ela é uma montanha-russa de emoções, né? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então, é complicado, né? E tu tocou num assunto muito importante, que para mim era fundamental, quando eu falava em cultivo protegido, quando eu pensava isso, né? Era a questão da estabilidade da produção. Porque quando a gente plantava, a gente tinha que plantar numa certa época. Só que todo mundo plantava naquela época, porque não tinha preço, porque daí no inverno não dava, não sei o que e tal. Então todo mundo colhia junto. E outra coisa, mesmo que o preço fosse bom e tu colhesse numa, sei lá, de março a abril, mas e os outros meses? Como é que tu ia viver? Ou como é que tu ia fazer um negócio com um mercadinho para entregar, um armazém, né? Ou supermercado? Como é que tu ia fazer negócio se tu não tinha um produto, né? Nos outros meses? Então, o que acontece muito com o produtor? Ele tem que botar no Ceasa e ainda quem vai levar no Ceasa é um caminhão que passa lá na frente, porque daí alguém tem que levar essa produção, porque o produtor não tem condições de ficar andando de caminhão para um lado para o outro, né? Então, aí o caminhão encosta lá, se o cara oferecer um preço bem baixo, aí ele leva. Porque senão o outro ali vai oferecer um preço menor. Então, ele fica com o produto na coisa. Agora, se tu tem uma produção mensal, digamos assim, ou mais frequente, tu consegue conversar com o mercadinho lá e dizer, olha, eu tenho lá todo mês tais produtos. Aí tu consegue até vender diretamente com um preço melhor, né? E o cara conhece, e o freguês vai conhecer também quem está produzindo, né? É isso é uma vantagem muito grande. Eu acho que das principais vantagens da hidroponia, eu vejo que, ao meu ver, né, a parte da ergonomia, produtividade por metro quadrado, porque além de se conseguir plantar um pouco mais aproximado às plantas, é mais rápido, né? Então, se produz mais durante o ano por metro quadrado. Por exemplo, se produz aí 140% da quantidade de furos de uma hidroponia no verão, agora 140%, 150% quase, né? No mesmo mês. E outra coisa é a previsibilidade, sabe? De ter a produção, isso vai gerar fluxo de caixa, vai gerar capacidade de investimento. Capacidade de venda, inclusive. De venda também. Então, são várias coisas assim que eu vejo. E outra coisa, em relação aos compradores, se eu tocou no assunto, né? Como é que foi a receptividade do mercado consumidor? Eu digo tanto o consumidor mesmo na ponta, né? Quem compra um pé de alface, por exemplo,
e dos supermercados, comercializadores? Como é que foi a receptividade deles em relação aos produtos hidropônicos na época lá atrás? Compraram de cara a ideia? Receosos? Como é que foi? Sabe que, Léo, que as coisas aconteceram no seu tempo, aos poucos. Não havia grande produção, né? Eram poucos produtores. Então, esses produtos iam chegando naturalmente num mercadinho ou num supermercado e não tinha para todos. E muitas pessoas não conheciam o produto, né? Outros já diziam, não, se não é da terra, eu não quero, né? Porque meus pais, meus avós, é aquela história de sempre. Mas tem pessoas que são curiosas, tem pessoas que são assim, mais exigentes, viam assim, uma qualidade maior, né? Viam que tinha raiz, por exemplo, as verduras, que era mais cultivado sempre, alface, rúcula, tinha raiz. Levavam para casa para experimentar, percebiam que ela, se não comesse naquele momento, ficava a semana toda, ou na geladeira, ou com algum cuidado ali, ela permanecia viva e... Era maior o período? O pós-colheita, né? Aquela coisa que não existia, né? E aí, depois, quando tinha... acontecia muito isso, parece uma coisa muito particular, mas acontecia. Aí tinha um churrasco ou um aniversário, alguém levava, porque conheceu aquilo, quer levar aquilo. Quer mostrar. Mostrar, porque aquilo... E daí as pessoas ficavam, puxa, mas é limpinho, né, e tal, E também, assim, o gosto não é tão amargo, né? Tem as pessoas que diziam assim, não, o gosto é muito amargo, eu sempre comi amargo. Mas o público hoje já não é mais tão assim, né? Os jovens, inclusive, já querem uma coisa mais suave, assim. Então, tudo isso, aquela propaganda de boca em boca. Mercadinhos, assim, muita dificuldade... né? Impulsionou muito a hidroponia, porque eles tinham muita dificuldade de ficar pegando produtos. E o freguês que vai no mercadinho, aquele freguês é exigente, vai ali rapidinho e já vê uma verdura bonita, ele quer levar e vai experimentar. É um cara mais que trabalha e tal, ele é mais aberto, né? E daí os mercadinhos foram, assim, muito parceiro, porque o público que vai no mercadinho era um público fiel, e depois eles ficavam exigindo que tivesse a verdura hidropônica, né? Então, isso aí, e aí mais a propaganda boca a boca. Então, isso foi assim, aí hoje, que já tem uma produção maior, aí já está mais difundido, né? O pessoal já conhece, porque muito é o desconhecimento, né? Então, hoje o pessoal já está habituado com a produção. E o que você vê que foi ponto de inflexão, assim, para realmente sair desse boca a boca e a gente já dar um próximo passo na história de onde o senhor acha que deslanchou, assim, que ano que foi, ou o que fez deslanchar? A hidroponia, do modo geral, teve a ver com estrutura, teve a ver com o consumidor pedindo nos mercados? Como é que foi? Foi a produção que aumentou para depois deslanchar? Ou foi o comércio pedindo e meio que a produção teve que acompanhar a área produtiva, vamos dizer assim? Olha, eu vou falar, Léo, de uma situação, é a minha visão, né? Sim, claro. Eram muitos problemas e muitos também ganhos, assim, muitas descobertas, era uma maravilha. Mas eram muitos problemas. E daí eu também tinha muitos problemas, porque eu vivia o problema da falta de conhecimento, né? E não tinha materiais e tal adequados, mas já começou a surgir os perfis hidropônicos, né? E daí eu trabalhava constantemente na estufa, né? Era, não digo 24 horas, mas no sentido figurado era 12. Isso. 12 horas. E daí eu tinha um problema que a consequência do problema sempre era daí estourar na raiz. A raiz, que é a boca e o nariz da planta, ela ficava doente, pegava a doença fúngica, né? E era muito difícil tirar. E eu, como nunca... Eu queria descobrir como... Eu não queria tratar a doença, eu queria ver como que a doença... um jeito de a doença não se estabelecer. Essa é uma característica minha, né?
não valorizar a doença, mas sim o que eu preciso, o que a planta precisa para não adoecer. Claro, já começa assim, não ter alga, aí começou aqueles tubos melhor, aí aquela água caía no final da bancada e ali era aberto, criava alga também, então já encaixamos o tubo num coletor, então já não tinha mais contato, então foi assim. Mas mesmo assim ainda tinha coisa para fazer. E dentro dessas pesquisas que eu fazia lá, todo dia, eu consegui resolver o pior problema que tinha da hidroponia, que fez muita gente quebrar ou muita gente levar prejuízo ou quebrar a cabeça, que era esse pitium, essa doença fúngica. Que eu fui fazendo e eu peguei no desespero lá, que eu não estava conseguindo, pela 1000ª vez, eu isolei uma bancada para botar as mudas. Eu conseguia produzir as mudas, que as mudas eram produzidas separadas. Botava lá no sistema, já ficava doente no mesmo dia. Já escurecia a raiz. Ela não era mais branca. E eu isolei umas bancadas para, enquanto eu desinfetava tudo de novo, pela 1000ª vez, e eu ficar brincando com aquelas verdurinhas ali. Aí aconteceu que simplesmente o fato de eu ter isolado, botado uma caixinha de água pequena ali, botar uma bombinha também pequena, só o fato de eu tirar do sistema coletivo e isolar, as plantas, as mudas que eu coloquei ali, elas permaneceram lindas. Terminou o dia, elas estavam lindas. No outro dia, estavam lindas de novo. E eu já tinha feito uma segunda bancada e já tinha deixado mais 2. E eu peguei aquelas mudas e isolei aquelas bancadas. Pronto. Ali me deu uma luz e uma coragem, né? Eram tantos problemas, eram 3 anos de problemas no meu caso. Eu, na mesma hora, decidi, junto com meus alunos, que nós íamos isolar todas as bancadas, que a água não mais circularia pelas bancadas e iria naquela caixa coletiva, e daí uma bomba ia mandar para várias bancadas e voltar lá. Naquele mesmo mês, o mês de julho de 2005, isolamos, aquilo foi no início do mês. No final do mês nós já estávamos com todas as caixas isoladas. Assim surgiu o sistema de bancada individual. E está até hoje. Tem muita gente que faz isso, né? Dá mais trabalho, mais dinheiro para fazer, mas a tranquilidade é outra. Então as pessoas, elas decidem, né? Assim, né? Você decide. Bom, eu não vou fazer isso porque daí eu vou ter que botar energia elétrica em toda a estufa e uns canos ali. Eu vou preferir botar o sistema coletivo. Já o outro diz assim, não, esse é o sistema que eu quero, eu não quero passar trabalho, né? Eu posso passar trabalho, investir mais, vou fazendo aos poucos, né? Mas depois eu quero ficar mais tranquilo. E aí então é isso que se divide hoje, a hidroponia, esse sistema de bancada individual ou coletivo. Mas o ponto que eu ia chegar, que foi, para mim, foi o que hoje levou o Brasil a ser o país que mais tem produtor hidropônico no mundo. Tá? A gente não sabe os números, mas ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida. É que é um país continental, é muito grande. Né? Mas tem os países grandes também, e esse tem dinheiro, mas nós, com certeza, e o papel da universidade, do Furlane também, mas principalmente o nosso, de levar para todos. A tecnologia, que normalmente ela é fechada nos outros países, que poucos têm, tem estruturas enormes, caríssimas, mas é para poucos. Aqui nós fizemos um trabalho assim para popularizar, né? Embora os cursos eram pagos, mas mesmo assim, né? Porque nós tínhamos o custo mesmo, e para poder trabalhar, para poder fazer esse trabalho que a gente fez. Daí quando eu sem internet, tinha internet já tinha um site ali, mas sabe como é que é, né? E-mail, a maioria nem sabia o que era e-mail, né? Aí eu fui tomar uma outra decisão muito forte, mas muito forte mesmo. A primeira decisão forte foi trabalhar com hidroponia. A segunda foi esse negócio do sistema de bancada individual. E a terceira
Foi num momento daquele, decidi que eu ia fazer um evento nacional. Que aqueles eventos que aconteciam, que as reuniões lá em São Paulo, pararam, né? E eu decidi que ia fazer um evento nacional aqui em Florianópolis. Aí nasceu o encontro de E aí nasceu o Encontro Brasileiro de Hidroponia. Aquilo aconteceu, a bancada individual, em julho de 2005. Em 2006, eu estava fazendo o primeiro Encontro Brasileiro de Hidroponia. E aí chamei o Furlane, e as empresas vieram, a Hidrogood, por exemplo, que foi a primeira a lançar, né? A Zanata, várias empresas vieram e para olhar, ficar assim, né? E ficar junto, e aí o pessoal gostou das palestras, a gente preparou palestras, diferentes palestrantes. Daí deu certo, fizemos o segundo no outro ano. E deu certo e fizemos o terceiro. E o pessoal já dizendo, olha, quando chegou em 2006, no segundo evento, tinha gente dizendo assim, oh, nós estava quebrado, nós não sabia o básico. Nós já estava desistindo. Tinha gente que dizia assim, olha, já tinha jurado que nunca mais. Só dando errado. Outros estavam dando certo, né? Mas tinha muitos dando errado. Então aquele evento tirou dúvidas básicas deles. Eles não sabiam o básico do básico do básico. Esse negócio da alga, por exemplo, eu levava esse assunto para o congresso, né, para o encontro, e as pessoas, não, alga, o que tem alga? Eles Não nem tem tinham problema. ideia, né? Então, eu tive que trabalhar todas essas questões, assim, básicas, mostrar que tinha efeito, e aí fizemos o terceiro. Mas quando fizemos o terceiro, se tu fez o primeiro, deu certo, o segundo, se o segundo não deu certo, ou o primeiro, não faz o terceiro. Quando eu vi que dava o terceiro, aí a gente se soltou mesmo. Aí fizemos o terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Aí chegou em 2014 e a gente decidiu que já não precisava mais fazer todo ano, fazer de 2 em 2 anos. Aí fizemos 2016, 2018, aí o 2020, eu acho que houve a pandemia. Assim, né? Aí depois o encontro realmente é metade para fim do ano. Né? Daí fizemos em 2022 e 2024 e agora no ano que vem, em 2026. Mas agora, 2022, desde 2022, já é latino-americano já, né? Porque já vinha muita gente, é mais que uma formalização. Né? É um evento latino-americano. É um evento... Eu participei em 2022, em 2024. Em 2024. Isso. Realmente vem muita gente de fora Empresas, participar. E é um evento único, né? Porque não é uma feira que nem a Hortitec, não é uma feira, é um congresso, um encontro que a gente botou o nome de encontro para não ficar tão formal. A gente reúne ali em palestras produtores, pesquisadores e empresas. Pode ir num congresso qualquer aí, não vai ter essas 3 categorias, assim, número mesmo massivo ali, né? Significativo, né? Então, tem muitas pessoas que falavam que viajaram, de empresas, que viajaram pelo mundo em eventos, eles dizem, olha, nenhum evento no mundo, eu nunca vi um evento em que, no mesmo auditório, e ainda tem as estandes lá, né, 40 estandes, mais de 40 estandes, reunir as 3 categorias. Para aprender E todo juntos, mundo né? ligado, né? Palestras não cansativas, com muitas fotos, dinâmicas, o didáticas, mínimo de práticas. quadros e tabelas possível, ou então uma tabela mais enxuta, com letras grandes, né? Não soníferas. É que é a maior dificuldade em palestras, né? Dá um sono às vezes na gente, eu mesmo às vezes dá um sono. Mas no encontro é mais difícil. Mas uma coisa que o senhor falou e eu sei que o senhor foi o criador dessa questão de unificar as bancadas e né, individualizar elas, né? E a gente escuta muito no mercado que, como é que fala, de uma hidroponia meio que passar por uma maioridade, vamos dizer assim, que quando a hidroponia é nova, é igual o casamento novo, vassoura nova, tudo é bom. É muito fácil, tu pode fazer uma caixa só para a hidroponia toda que não dá problema, tu pode lavar de qualquer jeito, não precisa higienizar, ou higieniza mais ou menos. E no início, quando é tudo novo, vai indo. Mas geralmente a gente vê no mercado as hidroponias depois do segundo, terceiro ano, vem as dificuldades, principalmente em relação à fitossanitária, a questão de doenças como pítio, como outras coisas.
E o senhor, isso é fato para o senhor, fato, né? é Fato, fato. a gente já vi inúmeras hidroponias fechar, como o senhor falou, né? Até um amigo do meu pai, na época, acho que foi 2004, 2005, tinha aberto uma das únicas hidroponias da época, o senhor deve conhecer, bobear, em Ratones ali, perto do Sapiens Park ali, Sim. tinha uma hidroponia ali, que na época foi isso que aconteceu, começou muito bem, depois um monte de BO, de doença. O que se atribui a essa questão? Se o senhor acha que realmente tem muito a ver com essa parte de individualizar as bancadas e também tem a ver, o senhor acha, com o capricho na troca de lotes também? Como é que você vê essa questão? Duas coisas eu vou falar, que eu vejo muito claramente. Primeiro que muita gente inicia negócios e fecha, né? O cara vai iniciar até no campo, inicia uma horta, depois ele vê que o negócio lá dá trabalho, ele sai. O cara inicia um mercadinho, depois ele desiste. Na hidroponia é a mesma coisa, ainda mais uma coisa que chama muita atenção, porque ela é linda, né? As plantas ali, aquelas bancadas, elas chamam muita atenção quando comparado ao campo. E daí muitos aventureiros acabam, daí eles não estão muito afim, eles querem o resultado, né? Não estão afim de trabalhar, então isso aí é muito comum. E então essa saída do mercado acontece muito, junto com o fato de que realmente é que nem um carro, né, casamento, depois começa a dar manutenção, né? Mas o segundo caso é essa questão da bancada individual, né? Quem tem bancada individual, a chance de sair do mercado é muito menor. É muito menor. Mas muito menor mesmo, porque ele tem uma estabilidade na produção. E o cara que decide colocar a bancada individual, ele já mostra que ele é mais caprichoso. Né? Que ele está acima de tudo, não quer dizer que os outros também não sejam caprichosos, mas ele é muito mais ligado. Ele está pensando, não hoje, não economizar, ele está pensando no investimento, ele está pensando no amanhã, ele tá sabendo que daqui a 3, 4, 5 anos, ele pode estar cansado, ele pode meio que se acostumar com as coisas, né? E então é outro sistema, essa estabilidade. E outra coisa, a planta no sistema de bancada individual, ela mantém um padrão. Então o astral do produtor também é outro, né? Porque se começa a dar um probleminha, daí já começa a investir muito tempo naquele probleminha, daí a pouquinho ele já não consegue, vai, né? Então tem muitos, acho que a maioria dos produtores ainda não é bancada individual e eles tocam bem, né? Mas aí tem essa parcela assim que sempre vai desistir, porque são pessoas que eles acham bonito e depois na hora de tocar vê que tem que trabalhar, né? Bastante, diga-se de passagem, né? Bastante. Dá bastante trabalho. Agora é um trabalho bem de envolvimento, né? Não dá para dar as costas, assim, digamos, tá? E agora na agricultura o trabalho é muito mais árduo, duro e penoso, né? E até hérnia, tudo, coluna, nossa, cortes. Na hidroponia é tudo mais suave, né? É como se fosse um emprego em que tu chega lá 8 horas, bate o cartão e vai sair meio-dia, depois voltar, né? Ou seja, é um envolvimento, mas não é um trabalho daqueles que a gente está acostumado, quem conhece a agricultura, chegar todo embarrado, né? Com as mãos, tudo. E outra questão também, eu vejo isso, falando da prática, a gente tem bastante clientes lá da usina Mudas, de hidroponia, que eu vejo que quem mais se sobressai, se destaca e tem bons resultados, é a questão do capricho. É o capricho, os detalhes. Os detalhes. Tem que ser caprichoso, tem que ser minucioso. Porque assim como no cultivo convencional de hortaliças, às vezes o sucesso e o resultado está nos detalhes, né? Na hidroponia eu vejo que isso é um pouco mais apurado. Desde a questão da bancada, desde a questão do capricho da estufa, da estrutura, desde a questão do controle nutricional, da qualidade do adubo, do controle do acompanhamento dele, da qualidade da água, da preocupação com isso. Então, eu vejo que da higiene, eu acho muito importante a higiene, sabe? Da troca de um lote para o outro, o capricho de lavar as bancadas, higienizar. Eu vejo que é muito mais exigente essa parte, né? Tu tocou num assunto muito importante, Léo. O hidroponista, ele passa a dar importância para os detalhes, porque os detalhes
fazem a diferença. Sim. Né? É igual um jogador de futebol, um centroavante. Um cara que não é um bom centroavante, ou nem é centroavante, ele chega na frente do gol, ele fecha o olho e chuta. E vai a bola. Pau de dar em doido. A bola vai bater no goleiro, né? Ou vai bater na trave ou vai para fora. Sim. Já o cara que pensa nos detalhes, ele vai colocar essa bola, né? Então, o hidroponista, ele passa a ser um cientista, ele passa a ser um pesquisador. Porque já avisaram ele aqui, ele olha detalhe. E esses detalhes fazem a diferença daí. E dão resultado, que eu quero dizer. Porque no campo, se tu irriga só de manhã ou só de tarde, às vezes não faz muita diferença. Ou se tu bota uma irrigação num tempo, ali tudo faz diferença. Então, tu vê o resultado. Ou para ruim ou para melhor. Então, ele já, claro, vai escolher aquilo que dá o melhor resultado. E ele vê a diferença. Então, isso é uma das grandes vantagens. O hidroponista, ele passa a ser outra pessoa. Ele precisa, cobre o mundo. É como se as pessoas não enxergassem tanto e daí botassem uns óculos e começa a perceber coisas que não percebia antes. Então, ele tira proveito disso. Ele vai buscar informação, ele vai num congresso, ele vai numa Hortitec pegar informação. Né? Então, ele é muito mais ligado. E outra coisa também interessante que eu vejo ele sobe de nível. Sim. E como traz a hidroponia, ela abriu portas para trazer pessoas de fora do agro também. Eu vejo muito isso, que pessoas que têm hidroponia hoje são pessoas que trabalhavam em outros setores, nada a ver com agronegócio. Talvez a família no passado até trabalhou, mas que ele estava totalmente fora, nunca trabalhou, mas que ele viu na hidroponia uma oportunidade, tanto de negócio, financeiro, rentável, quanto algo que ele, eu gostaria de trabalhar com a agricultura, mas a convencional não, mas a hidroponia me atrai. Assim, essa forma, essa diferenciação. E geralmente são pessoas que, eu sempre costumo dizer, e já escutei de vários agrônomos aí que trabalham a campo, né, em empresas e dão assistência, que é muito mais fácil ele dar uma assistência técnica para quem não sabe nada, porque, ou seja, essa pessoa está aberta, ela é como uma esponja, ela quer aprender, ela quer saber, do que pessoas que já estão no mercado, já se criaram desde pequenininho na roça. Porque essa pessoa geralmente, não é uma regra, mas geralmente está um pouco mais fechada. Eu já sei, eu nasci fazendo isso daqui. Então, quem é um agrônomo formado aí há pouco tempo para me ensinar alguma coisa? Né? É mais ou menos assim nessa linha? E aí, o que você está achando desse episódio, hein? Olha, sinceramente, uma aula sobre o assunto e principalmente de quem viveu e fez história em relação à hidroponia no Brasil. Se você não é inscrito, muita gente que assiste a gente, não gasta 2 segundos para vir aqui embaixo se inscrever e ativar as notificações. Então, faça isso, porque com isso a nossa mensagem, nossos conteúdos chegam cada dia mais longe no Brasil para ajudar mais pessoas, que essa é a nossa missão. Então, rapidinho, clica aqui embaixo, se inscreva no canal do Léo Viverista, ative o sininho para receber as notificações. E bora pro conteúdo, bora pro episódio. Isso é uma das vantagens da hidroponia, uma característica, porque outras pessoas se propõem a trabalhar nela, porque acham uma coisa que dá para fazer, e realmente dá. Tanto não precisa ser um produtor para entrar no ramo. Como se tu não entende nada de mercado financeiro, tu entra, pega as informações e vai lá. Vai penar mais em relação àqueles que já estão, né? Mas na hidroponia também é a mesma coisa. Ele dizer, no campo, essas pessoas geralmente eles falam isso. No campo eu não iria trabalhar, tanto que eles nem pensam em trabalhar. Eles preferem ficar trabalhando na cidade, né? Em outras atividades. Agora, na hidroponia eles já aceitam. Porque tem aquela questão de terapia também, porque tu plantar, colher essas coisas, ver a planta crescer e dar resultado, é terapêutico. A gente isso. se incomoda, mas é satisfatório. Os outros trabalhos também da incomodação, né? Com certeza. Mas ali ele vê o resultado dele ali, ele que colocou, né? Então, uma vida ali, né? E as estruturas, aí ele tem um que entende de elétrica, daí ele se acha
porque se identifica ali, já faz as coisas melhores, o outro entende, o outro, porque gosta de... Outras pessoas, ele diz assim, muitos deles, eles dizem assim, pô, eu sempre quis trabalhar no campo, né? Sempre pensei, quando eu via hidroponia na televisão, eu queria mexer com isso, e agora eu decidi. Às vezes larga os empregos tudo, aposentado também, né? Eles querem daí a família, eles querem entrar porque eles veem que esse tipo de coisa, de agricultura, é diferente das outras, é mais leve. Eu acho sensacional essa parte. E pensando um pouco em desafios atuais, o que o senhor vê, né? Tudo que já foi transpassado, dificuldade, a gente já falou aqui, um monte de coisa. Mas o que o senhor vê hoje no mercado, assim, de real dificuldade que o produtor lá na ponta hidropônico está passando aí? Algum tempo ou mais atual? O que o senhor vê nessa questão atual? Bom, tem duas coisas. Tem uma coisa boa que eu vejo, é que está se formando mais pessoas, né, na área de agronomia ou técnico agrícola para dar sustentação, dar apoio, né, para os produtores. Isso, então, eu vejo assim, é uma coisa muito atual. O pessoal já está acostumado a ver, já faz parte do dia a dia. Eles entram no supermercado e já tem uns produtos, né? Aqueles tomatinhos cereja, uma boa parte deles é hidropônica, eles chamam de semi-hidropônico, né? Então já faz parte do dia a dia e as pessoas já não têm mais tanta resistência como tinha lá nos antigamente, né? Ficavam pensando o que é aquilo. E agora, como entrave... tem uma questão que o pessoal reclama, que é a questão da sazonalidade da população. Por exemplo, quem mora no litoral tem uma demanda muito grande no verão, porque as pessoas gostam de ir para o litoral. E daí eles até quase não dão conta, mas ficam contentes, né? Passou o verão, aí essa população, ela sai dali. Então, as pessoas se estruturam para produzir mais no verão, mas no inverno sai. E o contrário acontece em outras regiões. No verão, né, nos continentes, na zona mais... As pessoas saem de lá para ir para o litoral ou viajar também, né? Então, diminui a demanda lá. E é um produto que normalmente, que nem verduras, alface, rúcula, ela não vai muito para o Ceasa. Tem no Ceasa também, né? Então, aí o pessoal fica com essa dificuldade porque a gente se acostuma na hidroponia, está na nossa mente, que tu vai vender o ano inteiro na mesma quantidade, né? E depois, de repente, já não é tanto assim. Então, isso sempre tem um desconforto nesse sentido. Sempre tem. Então, até o pessoal pegar que eles têm que se reinventar na época de baixa temporada, né, de produção, porque está tudo na mão. Essa é a questão. O produtor costuma... Não, tu tem o produto, eu coloco ali. Mas não tem a demanda diminui em algumas épocas. Então, ele está passando por esse... período, assim, já que aumentou mais produtores também, de como se reinventar. Você vai colocar outra cultura ali dentro para poder diversificar e diminuir um pouco aquelas verduras que ele fazia, né, naquela época, ou simplesmente aproveitar para limpar o sistema, né, diminuir o custo de semente, inclusive de mão de obra, e fazer aquelas revisões, aquela manutenção que precisa ser feita, né? Então, isso é uma coisa que para mim está muito presente nos últimos meses, ou os 2, 3 anos agora. Eu vejo isso aí na prática, porque uma coisa que eu vejo... esse desconforto que o senhor falou, né? Porque eu vejo muito hidroponista, ele se acostuma a fazer muito conta de padeiro, sabe? Por exemplo, eu tenho X quantidade de perfil com X furo, então eu levo tanto tempo, e ele tem uma dificuldade, ele faz essa conta e ele fica isso fixado na cabeça dele. E outra coisa, ele tem dificuldade de perder. Quando dá algum problema, ou quando não vende, tem que jogar fora, ele tem uma grande dificuldade justamente por causa dessa conta que ele faz, que para ele está consolidado. Porque no verão é assim, é como o senhor falou.
Primeiro, por causa da nossa região, por exemplo, aqui, né? É um grande consumo, né, de turistas. E também porque se consome mais folhosa no verão, no época calor. mais quente, né? Então, quando chega o inverno, o consumo de folhosa normalmente cai por causa do frio. Ele tem essa dificuldade, né? Ele não está acostumado a perder produção, porque ele está acostumado a plantar e colher e vender e ter essa... E o hidroponista é uma coisa mais recente, né? Então ele não tem uma história. Então por isso que eu acho que está passando por esse momento. E outra coisa, para mim não me esquecer, pelo fato de muitos produtores de hidroponia não virem do campo, quem é do campo, perder no campo, se ele vê ter uma perdinha pequena na hidroponia, fala, isso aí não é nada, isso aqui... Fica até normal. contente de ser só isso. Né? Então ele está acostumado a perdas, gigantescas, que a gente já falou aqui, né? E o pessoal que não é né, não veio do campo realmente aberto, vamos dizer, né, da outra realidade, quando ele começa a hidroponia, vai bem, vende tudo, produz, vende tudo. Quando começa a dar alguma coisa que não é assim, ele, tá errado, né? E tem essa dificuldade que o senhor falou realmente. É pouca história, né? Pouca história, porque todas as profissões já têm uma história maior. Mais longa, né? Mais longa. E vai passando, né, o conhecimento, né? E o hidroponista está se descobrindo essas coisas, né? Tem a questão também do crescimento da empresa, né? A hidroponia é muito utilizada a mão de obra familiar, porque a esposa quer trabalhar e quer entender também, e então os filhos, às vezes um sogro, um vô, né? Então é muito familiar. Aí às vezes aumenta a demanda, eles querem aumentar e aí contratar pessoas, e aí depois começa o custo, aí tem aquela época que pode não vender, né? Então é isso que eles estão aprendendo. Estão aprendendo agora e mais um tempo aí já a coisa fica mais estável. E outra coisa, o que o senhor tem de informação prática em relação, até para trazer informação para o pessoal da parte mais teórica e acadêmica, que a gente vê muito na prática nas hidroponias, dá muito problema de produtores hidropônicos que trabalham muito com monocultura, só alface, e se a gente faz isso no campo, né, no solo, plantar alface, depois alface, a gente sabe que dá problema. Não produz, a doença se retroalimenta ali dentro, aquela doença daquela cultura, e na hidroponia se achava que isso não acontecia, então... né? Plantava alface, tirava alface, plantava alface, tirava alface. Até que a gente começou a ver, né, os produtores, no caso, começar a dar problema, doenças que não começam a se resolver e meio que se retroalimentando. Por exemplo, que a gente vê muito, né? O cara só planta alface de repente, e começa a dar esses problemas de pítio, disso, daquilo. De repente, ele bota uma rúcula no lugar, a rúcula produz coisa mais linda. Ele tira a rúcula, bota alface, o alface produz bem de novo, na mesma bancada. Então, o que o senhor tem de informação teórica em relação, e didática em relação a isso? De monocultura, o senhor tocou no assunto agora, né? Sim. O senhor tocou na parte de comercial, de venda, né? Mas na produção, na parte técnica em si. A questão de alface e rúcula, né? Alface é porque muita gente come alface e se propõe a comer todo dia. Essa é a questão. É um consumo, né? Tem plantas, ninguém aguenta, digamos, comer brócolis todo dia. Mas alface o cara come. Então a alface ela é digamos, a rainha das verduras por causa disso mesmo. Então fica muito confortável para o produtor botar alface. E a rúcula, ela já nem era mais consumida praticamente. A hidroponia resgatou, porque a rúcula no campo é um problema sério e amargo, né? E a bicharada toma conta, doenças... Fusário, é isso, aquilo. Tudo. É uma planta complicada. E na hidroponia, o pessoal descobriu, já não é nem redescobrir, descobriu a rúcula. Então elas se popularizaram mesmo e é difícil para o produtor. Mas tem aqueles já bem mais assim ligados, eles plantam a hortelã, eles plantam a menta, eles plantam de tudo. Diversificam, inclusive, porque tem variedades que pegam doenças e outras são mais resistentes. Então, eles podem até fazer esse rodízio entre alfaces diferentes também, né? Mas, de fato, assim, existe toda uma vida ali dentro A gente pensa que a gente lava as bancadas que
Matou tudo. Matou tudo, né? Na verdade, existe uma vida. E o hidroponista, a gente está fazendo um trabalho de anos, mas não chegou para todos ainda. Eles costumam, naturalmente, desinfetar. Tu lava um prato, tu passa sabão, né? Tu vai chegar uma época, com certeza, nós vamos evitar de passar sabão, né? Quanto menos sabão passar e tiver outros meios ali, é melhor. E na bancada tem toda uma vida. No momento que tu passa um cloro, geralmente cloro, né? Tu mata essa vida. A Que boa tá em e a equilíbrio. ruim, A né? boa e a ruim. E quem é que vai quem é que é mais agressiva, que vai sair na frente? A ruim. A ruim. Uhum. Então esse tem sido um tabu que precisa ser quebrado, né? Que a gente vem trabalhando nos encontros de hidroponia, nos cursos, né? Mas é difícil de as pessoas pegarem isso mesmo. Então, normalmente é isso que acontece. Desinfetou, então tem que lavar só com água, na verdade. Lavar com água, se precisar esfregar por cima, ou passar um jato ali, mas só com água. Hoje já não tem tanta alga, porque os tubos são melhores, então não tem por que ficar lavando com lava-jato, né? Então, se tem algo, alguma coisa está errada. Então, lavar somente com água, aí é muito mais tranquilo. Então, são decisões assim, diversificar a produção, pode fazer esses rodízios mesmo, com a rúcula ali, colocar, né? Rúcula, coentro. Coentro. Mas principalmente, a minha opinião, é lavar com água e não desinfetar. Aí desinfetou, tu tá já sabendo que vai ter problema. Engraçado que totalmente contraintuitivo, né? O cara pensa, pô, quanto mais eu desinfetar, melhor tá sendo. Né? Essa é a dificuldade. Então, esse tipo de informação eu não consegui ainda pegar mesmo. Informação quentinha para você aí, ó. Aproveita que essa eu também não sabia. Eu falei, vivendo e aprendendo, obviamente, né? Mas na minha concepção, eu sempre ouvi, não, tem que higienizar, tem que lavar, desinfetar com isso, com aquilo, para garantir que vai matar os patógenos que tá ali. E tem um agravante ainda, né? Que tu pode colocar também um outro produto mais suave, assim. Mas o cloro, que normalmente é hipoclorito, alguma coisa assim, né? E ele não consegue enxaguar. Ele fica resíduo. Não só tu teve um efeito que foi matar uma vida que está ali, mas também ele fica resíduo. Fica residual, né? O cara, não, mas eu enxaguei bem. Não, fica residual. Aí, claro que tem aqueles outros cloros, né, que é dióxido de cloro Volatiza. e peróxido, que logo em seguida já não tem mais resíduo nenhum, né? Mas aí o preço também? Mas já matou os bichinhos, já matou a vida que estava ali. Né? Então, quer dizer, desinfetou não é uma boa ideia. O cara vai dizer assim, não, mas se eu não desinfetar, não tem mais. Mas é porque chegou nessa situação, né? Porque de tanto, chega um momento que se um dia acontecer, quem sabe vale a pena mesmo desinfetar. No extremo, né? E se botar cloro, deixa lá um tempo sem usar. Ou bota esses outros produtos que não deixam resíduo, né? Que daí pode usar logo. Então tem que saber. Tem que ter ideia, esse tipo de pensamento. Tem que compreender mais, não só olhar assim pelo óbvio. Pelo óbvio. Como a gente já falou, a hidroponia, o resultado e o sucesso está nas entrelinhas, no detalhe. Nos detalhes. No detalhe, realmente. E o que o senhor vê, assim, de oportunidades? Porque falar de alface, falar de rúcula, como o senhor já falou, é consolidado, chovendo molhado, já é consolidado, já tem muita produção disso, às vezes até demais, né, no caso. Mas o senhor vê que tem algumas oportunidades de mercado, de culturas, de repente, de algumas adaptações, novas variedades, novas cultivares para o sistema hidropônico? Normalmente, o pessoal tem plantado essas verduras e o tomatinho cereja, né? E tem um mercado ainda, né? Mas outros países plantam pepino, plantam berinjela, quiabo, essas coisas todas, essas hortaliças de fruto, certo? E tem outras, tem mirtilo também, que são outros tipos o próprio morango, né? Mas, por exemplo, a gente demonstra lá a cultura do pepino, um pepino muito diferenciado.
que o público quase não conhece, um pepino holandês. Ele é grande, branco, dá para comer ele, né? Em outros países o pessoal dá até para as crianças levar como o lanche na escola, eles comem inteiro, assim. Então, berinjela. Tem uma berinjela que podia ter trazido aqui. É a coisa mais linda, parece uma obra de arte, ela é redonda. Ah, sim, redonda. Isso chama a atenção de um consumidor, né? Aquele pimentão, mini pimentão, coisa mais linda também. Isso tu coloca no mercadinho, tu coloca no supermercado, as pessoas querem comprar. Então, tu vai trabalhar muito menos, digamos. Menos concorrência também. Menos concorrência e... Valor agregado. Valor agregado. Hoje tem vindo aqui, por exemplo, aqui em Santa Catarina e Paraná, Rio Grande do Sul, tem vindo muito pessoal do norte. Antes vinha só do Nordeste, agora está vindo para o norte para trabalhar. Eles gostam de jambu, aí tem gente plantando jambu. Eu sempre tenho jambu ali. Né? O pessoal do Nordeste quer o coentro. Muita gente que nem conhece coentro. Nossa, quanto que cresceu o coentro nos últimos 10 anos. É o pessoal que veio para cá, né? Porque muita gente aqui nem conhece coentro, né? Na verdade, muita dona de casa nem sabe o que é. Certo? Aqui no Sul, né? Aqui no Sul. Sim. Então tem muitas coisas para plantar, né? E ainda assim, às vezes tem produtor que eles preferem, em vez de plantar só alface, eles plantam um pouquinho de tudo e faz a venda ali, inclusive diminui na redondeza, assim, e aí diminui tremendamente os custos de distribuição, entrega, né? E às vezes vende até na própria propriedade também. Tem uns casos valor muito melhor. Tem uns casos que ele até... O pessoal que colhe, né? Não tem nem a mão de obra da colheita. Pelo menos vai até lá, né? Para colher. Sim. E nessa parte, por exemplo, que o senhor falou de berinjela, pepino, ele no cultivo, seria no vaso, no semi-hidropônico? Não, a gente já fez de tudo. Já fez no sistema NFT também, naqueles perfis, né? Mas é muito mais estável, muito melhor, porque a planta fica muito mais tempo, né? Então, é muito melhor em vaso, né? Existem as calhas também, mas são mais utilizados em vasos. Aí fica mais... Porque quando um dos problemas da hidroponia, se der um problema lá de água, né, ou faltou luz, ou coisa parecida, geralmente eles têm um gerador, né? Mas tem algum problema lá, se falta água mesmo no perfil, a planta morre. Se ficar na hora do sol ali, ela vai morrer, ou se não morrer, vai ficar muito prejudicado o sistema radicular, né? Semi-morto. Agora, no vaso, se dá uma falta de luz, falta de água, ele tem um substrato ali que garante a umidade. Então, se for alface, depois tu já traz outras mudas, consegue outras mudas e bota ali, rapidinho tu já tem de novo. Agora, uma planta que levou 90 dias ou 60 dias para poder colher um fruto, né? O pepino é mais rápido. E aí tu perde ela, para recuperar aquela planta, então não vale o risco de deixar ela tão exposta num tubo seco que de vez em quando corre uma água. É quase loucura, na verdade. Então é muito mais estável, por isso que o pessoal pergunta, por que a alface sempre no perfil, assim, as verduras, e depois essas frutas sempre tende, né? Sempre no vaso. Ainda tem, eu digo isso, essa estabilidade, mas ainda digo o seguinte, uma verdura também, tu pega ela assim, não precisa tirar sujeira, não precisa tirar nada, se tu plantou num substrato, tu tira e já bota numa embalagem, então é muito mais prático, né? Com certeza. São culturas bem diferentes, eu acho, mas vem crescendo realmente muito, e essa parte que o senhor falou de frutos diferentes, é uma coisa que várias pessoas que já vieram aqui e falaram de mercado tocaram no assunto, de produtos que vendem muito na Europa, Estados Unidos, alguns itens diferentes, diferenciados, com valor agregado. E valorizados na proximidade ainda, as pessoas vão valorizar, não precisa levar... Porque daí, quando produz diferenciado também, exige muita mão de obra, daí é difícil, então teria que ser, geralmente,
pequenas ou médias produções, mas não um produtor grande, a não ser que ele seja muito bem estruturado e ele tenha a cabeça para gerenciar tudo aquilo, porque aí tem que gerenciar tudo isso, né? Uhum. E você, na parte nutricional, assim, o senhor vê que hoje em dia, atualmente, né, depois de tanta evolução, tanto estudo, desde lá do início até aqui, são praticamente, então, 25, 30 anos de hidroponia no Brasil, mais ou menos, né? O senhor vê que na área do manejo de adubação, biológico, já está tudo meio que estabelecido e resolvido, entre aspas, ou ainda tem muitos gargalos a serem resolvidos? Resolvido entre aspas. Porque o hidroponista, ele se torna um pesquisador, né? Então, ele está querendo sempre saber mais, um pouco mais, como é que ele pode estabilizar mais. Então, hoje tem os biológicos. Como é que o senhor vê a questão dos biológicos que evoluiu tanto nos últimos anos? Isso é um caminho sem volta, né? Isso acho que está engatinhando ainda a nível nacional na prática, nas produções, que eu vejo que ainda está se descobrindo isso, se desenvolvendo, né? Isso é uma caminhada, é uma caminhada, até no campo, né? Então alguém assim mais entusiasmado pode dizer, não, isso aí muita gente já usa, isso aí já está... Não é assim. Não, concordo. Tem muita caminhada aí, muita coisa para descobrir. E outra coisa é saber o porquê está usando. Muita gente eu vejo usando, desde um enraizador biológico até isso, aquilo, um tricoderma, mas, por que está usando? Porque mandaram botar. O que diz que é bom, diz que é bom. Mas eu vejo também que isso tem muito que se aprofundar e se desenvolver. Sim. Mas é isso que dá graça também, né, Léo? É uma caminhada e alguém descobre lá um produto que está dando certo, aí passa para o outro, no outro não dá certo, mas aí um outro produto dá certo para ele. Então, é uma caminhada. Então, isso aí realmente é um caminho sem volta, porque tem os bioestimulantes, né, essas coisas, extratos diversos, extrato de algas. Então, é o que dá graça, é o que faz a gente pensar assim, bom, nós temos mais coisa para descobrir. O senhor ficou até mais animado, eu acho, né? Quando viu os biológicos, um novo desafio, né? Um novo desafio, tem. Porque ficou um longo período assim, meio que estabilizado ali, né? Que com relação à formulação, sempre também cada um vai estar testando um e outro, né? Mas a gente evoluiu bastante nas formulações. Os adubos, né? Os adubos já eram de qualidade. E eles têm mantido melhor a qualidade, cada vez mais empresas colocando no mercado, isso é bom também. Sempre surge ainda mais uma novidadezinha, né? Então isso aí a gente fica mais animado, fica mais tranquilo. De vez em quando a gente muda uma formulação, aí dá a cabeçada, volta para aquela de novo, né? Mas muito mais hoje, assim, o interesse que está todo mundo de olho, esses biológicos, esses bioestimulantes, essas coisas. Então, se a gente puder dar mais estabilidade, mais resistência para a planta, né? Essa é a questão. Dar mais resistência porque para doenças, até para patógenos, para insetos também, para pragas, e ela conseguir utilizar mais o potencial dela para melhorar o aspecto, a produção, o desenvolvimento, encurtar o ciclo, né? Essa sua visão, o senhor acha que é isso que é o diferencial e o que agrega o biológico na hidroponia, então? Essa parte de o supra-sumo agora para nós, essas questões assim mais de como incentivar a planta, fortalecer, prevenir doença de maneira praticamente orgânica, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem muito para crescer, principalmente na parte de entendimento prático, sabe? Porque no solo tu pode fazer isso também, né? No convencional, tudo. Mas ele sempre tem aquela briga, tu ainda tem que cuidar da compactação do solo, tu tem que não sei o quê, tu tem... Muito mais fatores, né? As plantas invasoras, é o clima, né? Então, nós estamos já nos preocupando com refinamento já na hidroponia. Claro que sempre tem as coisas básicas também. Claro. Mas estamos já, muitos de nós, no refinamento. Professor Jorge, a pergunta de milhões que o povo está esperando o senhor responder a partir de agora. Kit pronto de adubação ou formulação própria? O hidroponista formular.
E agora, o que fazer? A pergunta de milhões. Você decide. Mas eu acho que é uma pergunta relevante, você não acha? Sim. Léo, há um mercado para os dois. Eu tenho muita clareza nisso. Tem muita gente que não quer ficar comprando sacos de adubos e pesando, né? Ele não quer pensar nisso, ele está em outra. Ele quer receber os kits prontos e cada saquinho dissolve lá em partes diferentes, depois junta tudo e acabou. Então, ele não quer pensar sobre isso, ele quer pensar outras coisas. Não quer se preocupar. Não quer se preocupar. Outros, inclusive, nem é não querer se preocupar. Eles têm funcionários que eles não vão confiar na destreza do funcionário, né, de ele chegar e pesar os adubos tudo direitinho. Inclusive de não misturar os adubos ou até pegar adubos trocados, né? Então, isso ele não quer correr esse risco também. Então, ele prefere entregar, digamos, 10 kits e o cara se vira com aqueles 10 kits lá tantos dias, certo? Então, existe esse mercado. Agora, o hidroponista que é mais tranquilo, o hidroponista que ele quer sempre estar ligado, esse não vai usar o kit. Esse vai ter os seus estoques de sais, né, aqueles adubos lá, aqueles sacos que são chamados de sais mesmo, que é igual o sal de cozinha, assim, que é diferente um pouco dos adubos de campo, né? Eles dissolvem, digamos, 100%, né? Então, aí o cara, mas está precisando mais potássio, aí ele pode ir lá pesar um pouquinho mais de potássio, precisando de ferro, vai lá, pega um pouquinho de ferro, 10%, 5%, e vai pegando jeito, e dá uma pitada lá e vai resolvendo. O cara que está com kit, ele já perde essa habilidade. Primeiro que ele teria que ter um outro estoque também, pode ter. Mas ele perde essa sensibilidade e está preocupado com outras coisas. Então, é uma desvantagem. No meu caso, tanto como professor, pesquisador e ainda que toca a horta lá do laboratório, né, na universidade, se eu for produtor mesmo lá fora da universidade, eu vou pesar os meus adubos. Testar também, a gente está sempre testando, né? Que nem uma comida, tu faz o mesmo prato lá, mas de vez em quando tu testa alguma coisa. Então tu tem mais essa flexibilidade, né? Eu acho que, falando como viveirista agora, eu já usei kits de alguns materiais, mas eu também sinto isso que o senhor falou, de tu perder um pouco a mão, de ter o controle ali de, por exemplo, a planta está precisando de mais fósforo, por isso, por aquilo, estou vendo que está necessitando mais fósforo. E no kit você só tem o poder de subir e baixar volume, é C, né? E não a formulação em si, né? De mais potássio, menos potássio, mais fósforo, menos fósforo. Então, eu sinto essa dificuldade. Porém, como você falou, tem os dois públicos, porque tem um cara que, primeiro, ou ele não quer se incomodar, ele não pode se incomodar, ele depende de mão de obra, de funcionário. E também tem a pessoa que, poxa, ela talvez não é técnica naquilo, ela não entende, ela não consegue olhar para a planta. Tem os iniciantes. Iniciantes, isso que eu queria chegar, os iniciantes, o cara que trabalhava em outra coisa, nada a ver. Ele não sabe olhar para um pé de alface e dizer que está com deficiência de tal coisa, ou para um pé de rúcula, né? Então, e o kit, ele facilita muito, né? Tanto que tem várias empresas de kit aí sensacionais, muito resultado positivo, tanto na parte de sais, né? Ele granulado, ou o que for ali, físico, vamos dizer assim, quanto os líquidos agora já tem, que a absorção é absurda. Então, eu vejo que tem dois públicos e os dois funcionam, né? Quantas hidroponistas caseiros, ou até testes caseiros, o cara não vai comprar sacos de adubo para levar para dentro de casa. Então ele compra um kit e fica ali brincando. Inclusive ele nem sabe quando é que ele vai começar a brincar. Testando. Validando. Aí dissolve aquilo, a gente ensina, dissolve cada saquinho daqueles numa garrafa separada, guarda no escuro e depois pega doses. Aqueles saquinhos geralmente é para 1.000 litros. Ele faz uma regra de 3, se ele quer preparar 100 litros, ele vai lá e pega uma porcentagem e prepara a solução dele. E está lá dentro de um armário, tem um cantinho, né? Então viabiliza tremendamente.
Às vezes ele quer só experimentar, eu quero só experimentar. Às vezes eles compram o kit só para botar nas plantas lá do quintal deles, também, para dar um reforço. E eu vejo muito também, por exemplo, o produtor até tem uma grande produção e ele faz a mistura dele no alface, mas ele vai começar a produzir uma rúcula que ele não tem conhecimento. Ele está apanhando ali, porque a gente sabe que eu sei menos, né? Você sabe muito mais. Mas que o balanço nutricional de uma rúcula, a exigência dela é bem diferente de uma alface na hidroponia, né? Então, poxa, ele tá apanhando ali, de repente ele bota o kit da rúcula. Compra um kit de rúcula, de rúcula, solucionou, tá pronto. Então, tem todas essas nuances, né? Que eu acho bem, bem interessante. Mas é da escolha de cada um e da realidade de cada um, né? Tem mercado para todo mundo. Tem, com certeza. Professor Jorge, em relação a futuro... O senhor é bom de prever o futuro? Não. Olha, tu sabe que com relação a cultivo hidropônico, né? Eu acho que vai cada vez ficar mais forte, né? Porque o filho do produtor rural, ele tem hoje uns olhos assim em tecnologias mais avançadas. Às vezes o cara é produtor rural e o cara quer até ir para outro país, sei lá, né? Eles têm facilidade e sei lá, mas às vezes estão pensando, antes o pensamento era continuar na agricultura, coisa muito próxima, né? Mas hoje ele de repente ele quer, não, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, coisa que não era muito comum. E aquela vida dura ali não é muito fácil, assim, tá? A gente não sabe quanto tempo aquela geração ali vai permanecer, né? Agora, na hidroponia, ela é o contrário. E está pegando todas aquelas pessoas que jamais voltariam para a terra e está dando a oportunidade de eles mudar, pelo menos a rotina deles, o trabalho deles, né? Ela que eu quero dizer, o cultivo hidropônico, ela dá para traçar como se fosse um trabalho urbano. Tá me faltando as palavras agora, mas é uma atividade como se fosse, o cara é bancário, sei lá. É limpo, vamos dizer assim. É limpo, é higiênico, é bonito, é legal tu falar que tu né? Vamos dizer assim. Exatamente. Isso é fato, porque quando se vinha para a universidade, não só na agronomia tudo bem, mas a gente que é do interior, lá, por exemplo, de Antônio Carlos, de Águas Mornas, né? Várias cidades, e quem está ouvindo a gente, assistindo de outros estados, vai saber o que eu estou falando. Quando essa pessoa saía do interior, numa cidadezinha, ia fazer uma faculdade num grande centro, como Florianópolis, o da roça, o não sei o quê. E quando acaba, ele nem trabalhava na roça, nada, fazia outra coisa, mas vendo aquilo pejorativamente. Eu tenho parentes meus que mais antigamente... A roça o agro tá na moda agora há pouco tempo, né? O agro não sei o quê. Eu passei por isso. Mas quem veio do interior para fazer uma faculdade num grande centro, passa por menosprezar quem é da roça, né? E na hidroponia veio isso que o senhor está falando. É diferente, o trabalho legal, é limpo, é bonito, é interessante, é técnico. Os vizinhos, os parentes, eles olham, aquilo ali, ele levanta a moral das pessoas, né, que estão trabalhando ali, né? Com certeza, eu vejo muito isso, e principalmente a questão da resiliência, né? Porque, como a gente já tratou aqui mais no início, na nossa conversa, que a hidroponia ela tem uma segurança maior de produção, tudo que o senhor falou, e a resiliência que o povo mais antigo, como o senhor tem, toda essa cultura de dificuldade, essa geração mais antiga tem uma resiliência muito maior para segurar o tranco do campo, né? E a juventude, por conta disso, já foi fazendo outras coisas, porque, cara, eu não quero sofrer como meus pais, meus avós aqui, que tava a produção aqui, do nada não tem mais e perde tudo, essa questão, né, de resiliência. Eles são mais urbanos, né, urbanizados, então eles não se identificam tanto. Eles até podem fazer uns mutirões, assim, de final de semana, mexer com umas plantas, mas assim, eles permanecem na segunda-feira. Mas é mais para postar no Instagram, eu acho. Hoje em dia, né? E na segunda-feira, chegar e ir para o campo, depois na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, inclusive, não faz
parte dessa geração, né? Então a hidroponia, os cultivos hidropônicos cada vez vão fazer mais... Você acha que tende a crescer? Sim, vão estar mais presentes. Mas não tem nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma dúvida. E o senhor acha que uma tendência também de avanço é essa parte de abrir para culturas mais diferentes, tanto na própria hidroponia quanto o semi-hidropônico, o vaso que a gente comentou? Mas isso assim vai acontecer, está acontecendo, mas vai acontecer naturalmente. Não vai ser um estalar de dedo, né? À medida que aumenta essa produção, né, o número de produtores, isso aí vai ter essa tendência. Mas eu não acredito assim que vai ser tão rápido, não. Então está começando a acontecer. Mas não vai ser numa velocidade, eu acredito, né? Minha visão, uma velocidade muito forte. Mas a hora que tomar corpo, que alguns começarem mesmo assim a aumentar um certo número, aí sim, aí depois expande rapidamente. Vai chegar uma hora que vai fazer assim. Um boom, vamos dizer assim. Mas não está na hora ainda. Dessas outras culturas, de expandir mais o leque de produtos. Já tem, né? Mas eu digo assim, de pegar mesmo para popularizar, vamos botar assim, né? Eu acho que tem grandes resultados, mas realmente está engatinhando um pouco ainda, né? E o senhor acha que falta alguma coisa, alguma tecnologia, algum manejo, alguma coisa para talvez a hidroponia? Eu vejo que ela pode dar um grande salto no Brasil. Já é o maior produtor de hidropônico, mas ainda se planta muito a campo aberto. E a gente sabe que isso poderia facilmente virar praticamente, não tudo, mas uma grande parte do que se planta no solo ainda virar hidropônico. Eu falo, por exemplo, por Antônio Carlos, que é um grande produtor de folhosos no nosso estado, e que aumentou o número de hidroponias, mas ainda é ínfima do lado da produção a campo aberto, no solo. Então eu vejo que é um grande campo a se abrir. Você acha que falta alguma coisa para dar esse salto? Ou isso não vai acontecer? Vai ser gradativo, como a gente já comentou aqui? Tem culturas, Léo, que é difícil viabilizar hoje, né? Hoje na hidroponia. Por exemplo, o repolho. Sim. O repolho fica um tempão lá. Então não vale a pena. E ainda vende por um preço baixo, né? Então, essa beterraba, que leva muito tempo, né? Então, tem várias culturas que é melhor plantar a campo por um longo tempo, até que se ache um jeito, se for necessário. Talvez não seja necessário. Se for viável, né? Se for viável. Senão se aprimora mais o cultivo no campo, né? Que, como na Itália fazem, né? Na Itália eles aprimoraram as colheitas. Nos canteiros são tudo retinho, aí chega as máquinas, aprimoraram o sistema de máquinas, então as colheitas se dão assim bem rasteirinha, bem rente aos canteiros. Então eles colocaram essas mecanização assim para aprimorar, né? Então, de repente, sei lá o que vai acontecer com repolho, beterraba e tantas outras aí. Batata, por exemplo, né? A batata doce também. Eu acho que isso aí vai permanecer no campo e vai dar mão de obra e trabalho para bastante gente por muito tempo. E aí essas outras mais refinadinhas, eu acho que a tendência cada vez mais vai ser hidropônico. Nunca vai acabar do campo, né? Nunca vai acabar, mas a quantidade de produção mesmo que vai chegar no produtor, ali no mercado, acho que vai ser o hidropônico. É só questão de... Não tá faltando nada, é só questão de difundir realmente. Tá amadurecendo, as coisas estão acontecendo, né? Estão acontecendo. A cada dia mais. No seu tempo. Tudo tem que ter o seu tempo, né? Tempo. Eu também acredito. E a parte da profissionalização, né? Como é que o senhor vê a importância do produtor de hidroponia? Agora a gente saindo um pouco da parte técnica de produção. E qual que o senhor vê que é a importância de um produtor hidropônico na parte de profissionalizar, da visão dele de negócio, de empresa na sua hidroponia? O produtor hidropônico, ele tem uma sede de informações
E ele tem hoje, por exemplo, 2 eventos, pelo menos 2, tem vários eventos, mas 2 eventos nacionais, que daí é bom porque qualquer um pode ir lá, que é a Hortitec, né, que acontece em junho lá em Olambra, São Paulo, que lá é uma feira, e aí só que está tudo interligado lá, todas as empresas estão lá, né? Então lá ele troca informação com outros produtores e com as próprias empresas e conhece mais tecnologias. E o outro é esses encontros brasileiros, agora latino-americanos, que a gente faz aqui em Florianópolis também. Então isso aí é basta uma visita, é muito mais do que ele fazer um curso, sei lá, de 1 mês, 6 meses. Porque a pouca informação que rola ali, quer dizer, o que ele pega ali já é muito para ele. Porque todos estão trabalhando com os mesmos problemas e as mesmas atividades. Então, uma dica que ele ouve de alguém, ele já faz toda a diferença. Então, essa capacitação, para mim, o hidroponista está sempre se capacitando assim naturalmente, mas assim o diferencial mesmo são eventos como esse. Talvez tenha regionalmente em alguns outros lugares, mas no momento que ele se junta 2, 3 hidroponistas num bate-papo, pronto, ali já há uma explosão de troca de informação. Então, hoje está muito mais entre eles e as pessoas que estão trabalhando com hidroponia, nós, agrônomos, técnicos, professores que estão trabalhando, do que exatamente uma capacitação mais longa, assim, sabe? Com certeza. E essa profissionalização ela tem que ser constante, né? Constante. Como a gente já falou, que dava certo lá atrás, se adaptou, melhorou, aí vem outras coisas, vem o biológico, vem isso, vem aquilo, que tem que estar antenado para estar aprendendo com quem já está fazendo e desenrolando essa questão, né? É muito desafiador e muito importante. Professor Jorge, estava olhando o tempo aqui, rapaz, agora a gente vai fazer só uma pequena pausa, tomar um cafezinho e vão ter mais 1h30 de podcast, né? Pode ser, não? Pode. Eu falei isso para ele antes da gravação, professor, vai ser 3 horas de podcast, a gente dá uma pausazinha, depois mais 3 horas. Não, disse, até pode ser, mas tem que pedir uma pizza daí, porque eu vou ficar com fome. Uma pizza. Mas o tempo voa demais. Mas eu tenho uma última pergunta para o senhor, que é uma coisa que eu sempre peço para os meus convidados, para deixar um recado final aí, um conselho, uma palavra, para direcionar, dar um conselho para os produtores. Mas antes de mais nada, professor, eu gostaria de agradecer sua disponibilidade, vir aqui. Rapaz, foi difícil marcar com esse homem, a agenda concorridíssima, é aula, é palestra, é evento. Final de ano é muita coisa, então eu sei que o senhor é muito requisitado. Primeiramente, agradecer em nome, né, se eu posso fazer isso, mas em nome de todos os produtores que trabalham com hidroponia, viveristas que fornecem, empresas que estão nesse ecossistema da hidroponia e que deve muito tanto ao senhor quanto ao Furlani também, que, como é que se chama carinhosamente? É os dinossauros da hidroponia, né? Mas assim, parabenizar e agradecer toda a contribuição de vocês para esse mercado que é pujante, que é uma oportunidade para N pessoas aí e que gira muito, que revolucionou e vai cada dia mais, acho que revolucionar a agricultura das hortaliças. Então, parabenizar e agradecer a presença do senhor aqui, que é uma grande alegria estar trazendo o senhor aqui para trazer informação, trazer as suas ideias. E a pergunta de milhões que eu quero fazer para o senhor, esse conselho que eu quero que o senhor dê, olhando para a câmera aqui, que conselho você dá para produtores rurais que querem e precisam profissionalizarem os seus agronegócios? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, que é um orgulho estar aqui, né? Um prazer estar aqui, e dizer que tu mexe também com esse AgroConnect, é muito bom. Obrigado. Divulga bastante as informações, né, sobre o agro, né? E também que tu mexe com uma área muito importante, que é a produção de mudas. Nós todos precisamos, o produtor de campo e o hidroponista precisa de mudas de qualidade. E tudo começa ali. Com relação a um recado, eu digo o seguinte:
nós que estamos mais tempo na hidroponia, passamos por muitas dificuldades. E hoje o produtor já não precisa passar com tantas dificuldades. Então ele tem que ir atrás de informações. E hoje tem informações, hoje tem internet. Então ele tem que se capacitar. Se o cara já é hidroponista, ele já está nesse caminho. Se o cara está no campo, no sistema convencional, ele pode, inclusive, não precisa vir para a hidroponia, ele pode e deve pegar detalhes. Hoje tem dicas importantes. Hoje não falta informações. Então, se alguém da família tem dificuldade de usar a internet, tem um filho, tem alguém, tem a esposa ali, tem alguém, está lá. E as informações, é só pegar as informações. E no momento que começa a valorizar isso, se torna insaciável, não para mais. Então, e aí começa a dar mais graça, inclusive, né? A pessoa já levanta mais animada, vê o resultado ali, às vezes se aprende dando cabeçada também, muitas coisas não vão dar certo, mas é o início, é sair da zona de conforto, né? E partir para um melhor, né? Buscando o melhor. Tecnologia. Com certeza. E assim, né, professor? Imagine se tivesse um podcast do nosso assunto lá em 2001. Como seria diferente, né? Muito diferente. Muito diferente. E mesmo assim, eu puxo esse gancho que o senhor falou, em busca dessa busca insaciável pela informação. Uhum. E para o pessoal aproveitar. Porque eu garanto para o senhor que vários hidroponistas e quem trabalha no campo até, que escutar um podcast como esse que a gente falou hoje aqui, talvez uma frase, uma colocação que o senhor falou vai dar um estralo nele. Putz, eu estou passando por isso aí e eu não pensei nisso. Uhum. E vai ser a solução do problema dele, talvez a diferença entre o sucesso e o fracasso. Exatamente, um detalhe. É um detalhe. Então, uma coisa, é o motivo de eu ter esse podcast, de eu ter criado isso, é conectar pessoas, informações à outra ponta, né? Uhum. Do cultivo de hortaliças e aproveitar. Você tem que aproveitar. Hoje em dia tem muita informação, é preciso filtrar um pouco as informações para ser um pouco direcionada para o que se precisa, mas aproveitem, porque é inestimável ter um canhão, porque, como eu falei, imagine lá se lá atrás tivesse internet, se lá atrás tivesse acesso à informação, pessoas divulgando isso de maneira gratuita. Mas tudo no seu tempo, né, Léo? Tudo no seu tempo. Quem está lá em cima é que comanda cada coisa no seu lugar. É verdade, é verdade. Professor, novamente, muito obrigado, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo seu empenho e trabalho por desenvolver a hidroponia no Brasil, com informação, com desenvolvimento, tecnologia. E agradecer a presença e dizer que as portas sempre vão estar abertas, como já estiveram, para a gente falar sobre o encontro de hidroponia no ano passado. As portas continuam abertas tanto aqui no AgroConecta, quanto na minha pessoa física também, precisando de mim, conte comigo, que vai ser sempre um grande prazer a gente poder ajudar a difundir informação e elevar o nível, levar a régua, vamos dizer assim, dos nossos produtores e toda a tecnologia embarcada, vamos dizer, né? Foi um prazer vir aqui, Léo. Foi um prazer, e esse programa realmente é muito importante. E quero convidá-los, lembrá-los que em novembro do ano que vem, nós temos o outro encontro, né, latino-americano de hidroponia. Como se fosse um congresso para produtores, para empresas e para interessados, hidroponistas e tudo mais, curiosos. Então, em novembro do ano que vem, fiquem ligados, porque é informação, é tecnologia sendo repassada. Esse é um dos grandes trabalhos que nós fizemos para vocês. E eu posso dizer, é extremamente importante você estar lá, porque é incrível, muita informação de valor. É um show de informação. Obrigado novamente, Jorge. Deus abençoe a vida do amigo. E você ficou com a gente até aqui, 33º episódio. Falei que ia ser bom, que ia ser interessantíssimo. Espero que você tenha aproveitado. Você está com a gente até aqui, aproveita e principalmente aplica. Se escutou alguma coisa do que eu falei ou do que o professor Jorge falou, aplica no seu agronegócio. Amanhã, hoje ainda, se você está ouvindo aqui de manhã, de tarde, bota em prática, porque não basta nada você ouvir informação, ter o conhecimento teórico e não botar na prática. Não vai ter o resultado. Beleza? É isso aí. Obrigado novamente aos nossos patrocinadores, a Usina Viveiro de Mudas.
sempre facilitando a produtividade do agricultor do sul do Brasil. Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas do Brasil. Seminis Bayer, porta-enxertos Seminis, sua produção segura e produtiva. AgroPro, assessoria e mídia no agronegócio. Mercoagro, soluções no agronegócio. Agrivale, bioinsumos que impulsionam e transformam o campo. E Bandejas Mingote, referência nacional em bandejas plásticas para a produção de mudas. Obrigado, até a próxima, fique com Deus e aguarde o 34º episódio do Agro Conecta. Um abraço.